Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP, localizada em Piracicaba. Eu sou o Caio Albuquerque e hoje nós vamos começar uma série de 5 episódios falando sobre as contribuições da universidade no embasamento de políticas públicas. Lembrando, claro, que políticas públicas são ações de governo que atendem demandas locais e globais de forma estratégica e sustentável. As políticas públicas ocorrem no âmbito da gestão pública e a universidade participa desse processo em direção ao bem comum a partir da sua atuação com o ensino, a pesquisa e a extensão. E para iniciar a série, o Estação Exalc tem o prazer de contar com 3 convidados. O professor Durval Dourado Neto, diretor da Exalc. Tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite e eu gostaria de saudar aí a nossa ex-aluna, né, Mariana Crespolini, que vem atuando junto aí ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então é bastante importante, inclusive, ouvir a opinião do ex-aluno, né, no que diz respeito aí às políticas públicas desenvolvidas aqui na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Então, Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Legal, professor. Quem também gentilmente nos atende para esse primeiro episódio é o professor João Roberto Spott Lopes, vice-diretor e presidente da Comissão de Relações Institucionais da Exalc. Tudo bem, professor? Nós agradecemos a sua presença. Tudo bem, Caio. Um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da atuação da Exalc em políticas públicas. Legal. E como o professor Durval já até anunciou, também está conosco a diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mariane Crespolini dos Santos. Olá, Mariane, obrigado por nos atender. Olá, muito obrigada pelo convite, Caio, professor Durval, professor João, a todos que estão nos ouvindo. Para mim é uma satisfação estar aqui hoje conversando com vocês. Legal, vou começar com o professor Durval. Professor, eu começo lhe perguntando se contribuir com a formulação de políticas públicas também é uma atribuição da universidade? Sim, basicamente, a universidade tem o tripé, que é o que nós chamamos de atividade acadêmica. Basicamente, é ensino, pesquisa e extensão. E, na verdade, tudo isso está interrelacionado. Mas a política pública em si é tratada na Universidade de São Paulo como uma atividade de extensão universitária. Então, é muito importante essa atividade da universidade, porque é essa que faz com que a gente procure atender demandas da sociedade com a finalidade principal de transformar conhecimento em riqueza. Então, esse aqui é o princípio geral, né, que norteia as atividades de extensão universitária. Então, o que nós temos feito aqui, inclusive junto ao Ministério da Agricultura, são alguns trabalhos, né, em função de demandas da sociedade. Então, mais recentemente, eu posso citar em 2 trabalhos que a própria doutora Mariane pode comentar, né? Um é referente aí à análise territorial para definir no território brasileiro a área adicional irrigável, né? No longo prazo, que é em torno aí de 55 milhões de hectares, no médio prazo, que é em torno aí de 15 milhões de hectares. E no curto prazo, seria algo em torno aí do que é possível fazer, né, num governo de 4 anos, que ficaria em torno aí de 2 milhões de hectares. Então, foi feita essa análise territorial e foi identificada, em função do meio físico, da infraestrutura, de mão de obra, etc., essa área que eu mencionei, com o objetivo, mais uma vez,
observando os valores da sociedade, de atender a demanda dada pela FAO, do aumento, né, de hoje, de 1 bilhão de pessoas que o Brasil alimenta, para passar a alimentar mais 1 bilhão, ou seja, chegar em 2 bilhões de pessoas em 2050, basicamente, ou seja, o aumento de 7 para 9,8, 41% de 2,8 é 1 bilhão, 1 bilhão que alimenta hoje vai para 2 bilhões. Então, uma das estratégias é a agricultura irrigada. Esse é um exemplo. Outro exemplo que eu posso mencionar também é o estudo de conectividade. Então, observe que essa é um outro problema, outra demanda da sociedade que a gente também pode transformar, né, em oportunidade, porque é importante que a universidade esteja atenta a criar valor, agregar valor, né, no setor agrícola. E essa é uma área em que nós podemos competir, né, porque basicamente é investimento, né, no profissional do futuro em termos de conhecimento mais em software e em hardware. Então, no estudo, também fazendo análise dimensional, análise territorial, nós identificamos no território, num primeiro cenário, 4.400 pontos, né, onde já existem antenas, né, para melhorar aí, a qualidade do sinal, né, no meio rural. E depois, no cenário 2, a gente praticamente quase que atendeu a demanda, com mais outros cerca de 14 mil novos pontos, né? Então, a gente desenvolveu o modelo e, vamos dizer assim, com base em ciência, em função principalmente de análise territorial, considerando aí o relevo e o alcance, né, do sinal, nós apresentamos aí 2 soluções, né, para o governo brasileiro. Então, esses são 2 exemplos de atendimento de demanda da sociedade utilizando aí conhecimento científico, né? Então, basicamente, em última instância, isso é uma atividade de extensão da Universidade de São Paulo. Legal. Agora, falando especificamente ainda da Exalc, eu lembro que o professor João Sport Lopes coordena aí as ações da Comissão de Relações Institucionais, que é um dos principais canais da nossa escola de diálogo com gestores públicos e com vários agentes da sociedade. Professor João, como é que acontece esse trabalho na comissão e de que maneira isso pode contribuir até com a formação dos nossos estudantes? Caio, nós temos na Comissão de Relações Institucionais, né, um grupo de trabalho focado em políticas públicas, em procurar estimular a atuação dos nossos docentes, pesquisadores em políticas públicas. O objetivo é, como você falou, aproximar de órgãos públicos, privados, e estimular a participação em projetos técnicos conjuntos para atender a essas demandas aí da sociedade. Então, o primeiro ponto é prospectarmos as demandas, né? Então, identificar quais são esses órgãos demandantes, quais são as instituições parceiras para realizar esses projetos, e também entendermos aqui na Exalc quem são os professores, os pesquisadores, os estudantes que podem colaborar para determinadas demandas. Então, nós temos, por exemplo, feito um trabalho, iniciando agora, um trabalho de identificar essas competências, um mapeamento da Exalc em sua atuação em políticas públicas. Então, por exemplo, entender qual a participação de professores de diferentes departamentos em câmaras setoriais, em conselhos, comitês, em diferentes órgãos públicos, a atuação desses grupos, né, de pesquisa em projetos técnicos voltados para políticas públicas, em eventos, e também, além desse mapeamento, nós podemos realizar ações que busquem divulgar essa atuação, né? Então, por exemplo, essas entrevistas, né, é uma parte dessa iniciativa, assim como a construção de um website voltado para isso, para expor, por exemplo, que tipo de projetos realizamos,
os nossos egressos que são lideranças nas áreas de políticas públicas, como nós cumprimos no papel da Exalc as políticas públicas e assim por diante. Então, são iniciativas que buscam estimular, mapear e estimular a atuação de nossos docentes e pesquisadores. Agora, a segunda parte da sua pergunta fala como isso ajuda na formação dos alunos, né, dos nossos alunos. Tem um potencial muito importante. Por exemplo, a participação dos alunos em projetos técnicos, né, visando atendimento aí de problemas da sociedade. Esse é um mecanismo muito importante do aluno aprender fazendo. Então, existem problemas sérios que a sociedade enfrenta, que precisam ser solucionados, com base em conhecimento, né, que está disponível. Então, o aluno, participando desses projetos, ele vai integrar conhecimentos de diferentes áreas para chegar às soluções. Então, esse é um método bastante importante de aprendizagem, né, e que ele vai levar para o resto da vida, porque no futuro o conhecimento avança, mas ele precisa saber ter as competências para resolver problemas, e problemas próximos da realidade. Então, a atuação nesses projetos é muito importante para a formação dos nossos alunos. E um outro aspecto importante que nós fazemos bem aqui na Exalc, temos várias iniciativas, é o cumprimento de políticas públicas. Então, a Exalc ela tem vários programas, por exemplo, na área de sustentabilidade ambiental, que permite que nossos alunos participem, né, os docentes, os pesquisadores, a comunidade como um todo, do cumprimento dessas políticas públicas. O USP Recicla é um exemplo desse, né? Preocupação com a reciclagem, o reuso, né? Evitar o desperdício. Outro aspecto, por exemplo, é os programas de mobilidade, né? Reduzir o fluxo de veículos, estimular a bicicleta, a ciclovia, ciclofaixas, né? Então, esses são exemplos também do cumprimento que ajuda a formar bons cidadãos também e líderes na implementação desses programas em outras instituições. Mariane, né, que é egressa da Exalc, ex-aluna do curso de Gestão Ambiental, para contar um pouco do seu dia a dia, Mariane, aí na esplanada dos ministérios, e de que maneira a formação na Exalc contribuiu para você desenvolver habilidades que certamente vão além da sala de aula e hoje lhe ajudam a pensar e projetar políticas públicas. Bom, a Exalc é uma maravilha, né, gente? Eu falo que, assim, a oportunidade que eu tive, não apenas no ensino, mas também com os estágios, né? A Exalc é muito rica na possibilidade que a gente tem de estágio, né? O professor João já destacou a questão do USP Recicla. Eu fiz 3 estágios durante a minha graduação. Então, isso, além da habilidade técnica, ela desenvolve outras habilidades pessoais. Eu acho que a Exalc foi uma escola de vida para mim. Especificamente sobre o curso da gestão ambiental, eu lembro que na minha época a professora Odaleia, ela falava muito da transversalidade do curso, né? E hoje isso é fundamental para a função que eu ocupo. Então, eu lidero a área de sustentabilidade do Ministério da Agricultura. E o fato da gestão ambiental ter diferentes disciplinas em várias áreas da Exalc, desde lá na zootecnia, solos, na economia, isso assim, para mim, essa base conceitual foi extremamente importante para o que eu faço hoje, né? Depois que eu me formei, eu complementei, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, eu fiz na Unicamp o meu doutorado. E esse talvez seja um conselho, talvez um incentivo que eu daria para os estudantes que estão nos ouvindo, né? Continuar os estudos, né? E aí nesse ponto eu brinco assim, né, que eu tenho alma de pesquisadora. Da pesquisa eu vim, né? Eu era pesquisadora no CPEA, eu morei muitos anos em Piracicaba, e da pesquisa, e para a pesquisa um dia eu vou voltar. E sabe, professor Durval, você falou uma coisa que eu gostaria de ter sido pesquisadora com o conhecimento que eu tenho hoje de demanda que a gente tem para a universidade, tá? Então, na minha época de CPEA, a gente fez várias pesquisas que muitas vezes ou a gente entregava para quem nos demandava, ou era anunciado no nosso site. E eu vejo assim que hoje, e eu talvez deixaria esse recado para os pesquisadores, para os professores que estão nos ouvindo,
eu tinha talvez aquela percepção, o pessoal de Brasília precisa saber disso, né? E assim, aqui no meu departamento eu falo para a irrigação que o professor Durval citou, eu tenho 5 pessoas na minha equipe que tocam a política nacional de irrigação, mas eu brinco que eu tenho aí pelo menos 10 pesquisadores e professores que fazem parte da minha equipe, né? O professor Durval aí na Exalc, o professor Fernando, o professor Everardo em Viçosa, o Ricardo Gava na UFMS, o Lineu. Então, assim, o Lineu é pesquisador na Embrapa, e por mais que ele não está formalmente hoje aqui na minha equipe, eu falo que ele é meu braço científico. Então, todas as políticas públicas, elas têm que ser baseadas em ciência. Então, essa proximidade, hoje o meu departamento é muito próximo com os pesquisadores. Isso é algo que, para quem ainda não tem essa proximidade com gestores de políticas públicas, isso é extremamente importante, assim, para a gente traçar estratégias de impacto para o Brasil, né? Dentro da Exalc, eu talvez ressaltaria, complementando um pouco do que o professor Durval falou, esse estudo que eles fizeram da agricultura irrigada, ele é a base para a estratégia de hoje. A gente olha o mapa onde eles desenharam as áreas com maior potencial de expansão, intensificação, onde precisa ser melhorado, ter um uso mais eficiente da água, que também foi apontado no estudo. Isso é a base para a formulação da nossa política. Um outro exemplo que eu daria, né, aqui no meu departamento, a gente conduz a política de agricultura de baixa emissão, né, na agropecuária, o Plano ABC, entregamos esse ano o ABC+, e nós fizemos uma entrega muito importante. A gente reuniu 2 documentos que a gente chamou de coletâneas, de fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa na agropecuária. Gente, como que eu traço uma estratégia do setor reduzir as suas emissões, mitigar gases de efeito estufa, promover uma agropecuária mais adaptada, se eu não tenho informações científicas, né? Então, esses 2 documentos, por exemplo, da Exalc, o professor Serri é muito próximo da gente daqui no Ministério. Estamos agora conversando sobre um outro projeto, Solos Vivos, que envolve conservação de solo, sequestro de carbono, aumento da produtividade, nessa linha que o professor Durval falou, sobre a garantia da segurança alimentar. Então, tudo isso, essa proximidade, né? E os dados científicos para a gente traçar essas políticas. O ABC mesmo, né? Nos últimos 10 anos, foram 7 tecnologias fortemente baseadas em inovação e ciência da agropecuária brasileira. E agora, para esses próximos 10 anos, nós estamos discutindo quais serão as novas tecnologias que farão parte dessa grande política nacional, que inclusive é incentivada pela política de crédito, pelo Plano Safra. Quem vai nos dizer isso é justamente a ciência. Então, a gente recebe as demandas e passa para as universidades, para a Embrapa, para avaliação científica. No caso do ABC, se aquilo realmente mitiga e adapta a mudança do clima. Legal, Mariane, seu relato. E para fechar esse primeiro episódio da série Políticas Públicas, eu volto com o professor Durval. Professor, nos próximos episódios dessa série, nós vamos falar com outros docentes da Exalc sobre iniciativas desenvolvidas aqui no campus e que fornecem bases para políticas públicas em outras áreas, né? Mas pelos relatos até aqui, nós podemos entender que o auxílio nesse atendimento de demandas públicas, ao fazer isso, a universidade proporciona aos seus estudantes uma formação capaz de torná-los protagonistas nessa área. E, ao mesmo tempo, a instituição, como um todo, se mantém atualizada e focada em promover esse bem comum. Sim, é bastante importante que a gente esteja sempre atento às demandas da sociedade. Primeiro ponto a ser visto é a revisão dos currículos e, obviamente, a verificação da atribuição profissional. Então, no primeiro momento, nós temos que dar atribuição profissional. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também atender essas novas demandas, né? Como, por exemplo, foi mencionado aí pela doutora Mariane, segurança alimentar, alimento seguro, sustentabilidade, observando aí os eixos econômico, social e ambiental. Então, por exemplo, nós temos desenvolvido modelos e criamos o Índice de Desenvolvimento Rural Sustentável. Inclusive, foi publicado, né, recentemente, mostrando aí a importância, né, desses 3 eixos para nortear política pública, que é levar em conta o aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental. Seria o IDH, né, da agricultura
sustentável. Outro aspecto é o controle biológico. Outro aspecto são os produtos biológicos, eficiência do uso da água, agricultura de baixo carbono, integração lavoura, pecuária, floresta, biotecnologia, engenharia genética, agricultura digital, por exemplo, robótica, inteligência artificial, internet das coisas, nuvens, etc. Então, nesses dois projetos que eu mencionei, nós utilizamos os supercomputadores da USP, né? Tanto em São Carlos quanto em São Paulo, né? Para a gente mapear tanto para a agricultura irrigada quanto para a conectividade, que são dois problemas importantíssimos. E para finalizar, em termos ainda de formação complementar, nós decidimos, nosso planejamento estratégico, de investirmos, né, nessa formação a curto prazo, com cursos extracurriculares, para que os alunos tenham uma base, tanto de software quanto de hardware. Porque, na verdade, quando você fala de robótica, você fala de internet das coisas é um objeto falando com o outro por intermédio de um software. Então, é hardware e software, em última instância. Então, nós estamos nos juntando, tanto com a Poli quanto com o ICMC, então, tanto São Paulo, campus de São Paulo, USP, São Carlos, para justamente unir, né, a nossa expertise, tanto na área ambiental, na área de pecuária, na área de agricultura e também na área de segurança alimentar e de alimento seguro. Tudo isso com o pessoal da Poli e do ICMC, justamente para complementar, né, essa área de software e de hardware. E no futuro, isso no curto prazo. Então, vamos atender essa demanda com cursos extracurriculares. Estão fazendo aqui, né, inclusive com apoio do Ministério, o Centro de Inovação, né? Então, nós conjuntamente aqui, com a iniciativa privada, que está desenvolvendo o Agtech Valley, né, a gente está procurando também valorizar, né, esse novo valor da sociedade, que são as startups, o empreendedorismo, a inovação, né? Então, nós estamos fazendo isso, no primeiro momento, como formação complementar. E no nosso planejamento estratégico, nós temos aqui o professor Rui Caldas, e a gente está estudando agora como isso, no médio e longo prazo, pode ser abordado. Mas o importante, né, é a gente estar sempre se atualizando e, ao mesmo tempo, garantindo, né, vamos dizer assim, a atribuição profissional que nós temos que dar para que a gente tenha profissionais que, em última instância, né, atendam à demanda da sociedade. Aí vou repetir, né, com o objetivo principal de transformar conhecimento e riqueza para o bem comum de toda a sociedade. Obrigado. Professor, eu que agradeço, o professor Durval Dourado Neto, diretor da Exalc, também o professor João Roberto Spott Lopes, vice-diretor da escola e presidente da Comissão de Relações Institucionais, e também, claro, a Mariane Crespolini dos Santos, gestora ambiental formada pela Exalc e atualmente trabalha como diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu agradeço aos três pelas contribuições para este Estação Exalc. E informo aos nossos ouvintes que no próximo episódio, o nosso entrevistado será o professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, do Departamento de Ciência do Solo da Exalc. No nosso bate-papo, nós falaremos sobre práticas sustentáveis na agricultura e a redução das emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera. Este episódio do Estação Exalc teve a produção e apoio da professora Luciana Duque e também da Luciana Joia de Lima. A técnica é responsabilidade do Fabiano Pereira. Nos encontramos no próximo Estação Exalc. Até mais. Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.